Diz assim a palavra do Senhor. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Aquém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras de Davi, que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Falou Davi a Saul. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu:
Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Queridos, lemos sobre a luta entre Davi e Golias, uma das batalhas mais épicas que nós já tivemos na Terra. No filme Vingadores, Guerra Infinita, Hulk, que é um dos super-heróis mais fortes ou mais imbatível, aquele que aparentemente não tem medo de nada, ele é facilmente derrotado por Thanos. E depois disso, depois dessa luta onde ele é vencido por Thanos, Bruce Banner, que é o cientista que se transforma em Hulk, ele não consegue se transformar mais e ajudar os Vingadores na batalha contra Thanos. Hulk não queria mais aparecer, ele se esconde, ele não quer entrar nessa batalha contra Thanos, estava humilhado, envergonhado, com medo, o Hulk. E talvez haja momentos que nós estamos assim diante das batalhas que estão diante de nós. Talvez a gente já perdeu tanto que a gente não quer mais lutar, ou achamos que não tem mais jeito. O fato é que nós estamos em guerra, uma guerra que não é infinita, mas com um inimigo muito mais poderoso do que Thanos. E como nós lutaremos essa batalha? O texto de 1 Samuel 17 nos ensina sobre pelo que lutar e como lutar. Pelo que lutar e como lutar. Na Bíblia nós temos muitas metáforas que apontam para um contexto de batalha, que nós estamos em luta. Paulo constantemente diz isso para nós, né? No final de sua vida, já condenado à morte, ele diz: eu combati o bom combate, mostrando que de fato ele estava em luta. Em 2 Timóteo, ele vai dizer que nós devemos agir como bons soldados de Cristo. Efésios capítulo 6, ele vai dizer que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, fazendo um paralelo então com a armadura do soldado romano, dizendo que nós devemos nos armar para a batalha. Filipenses capítulo 1, ele vai dizer, convocar a igreja de Deus a lutar juntos pela fé evangélica. Como que nós devemos batalhar, entrar em luta, uma luta espiritual. 2 Timóteo ainda ele vai dizer que nenhum soldado se envolve em negócios dessa vida, mas em agradar aquele que o arregimentou. E há muita luta em nossos dias. E às vezes podemos nos perder, nos envolvendo em lutas que nós não deveríamos. Ou, mesmo em lutas que são legítimas, lutar com as armas erradas. Hoje há lutas por espaços, lutas por vaidades, lutas defendendo ícones políticos. Contudo, 1 Samuel 17 nos ensina como lutar, pelo que lutar. Nós temos agora, então, um contexto de batalha, e veja, naquela época era bem comum isso, e justamente porque nós temos duas nações próximas e os filisteus constantemente eram uma pedra no sapato de Israel. Quando o povo de Israel entra na terra prometida,
eles não obedecem totalmente ao Senhor, eles não fazem tudo aquilo que o Senhor havia dito, e por conta disso eles sofrem. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, que nós não cumprimos a palavra de Deus como nós deveríamos, nós sofremos por causa disso. E o povo filisteu é um povo que de fato não foi destruído no passado, e agora, constantemente, ele é uma pedra no sapato de Israel. Agora eles estão em batalha. Há 2 montes, um vale, onde aconteceria a batalha, e agora, naquela época, eles decidem, e não era incomum isso, que o herói, que o campeão de um povo lutasse contra o campeão de outro povo. E agora é isso que acontece. O problema é que o campeão do povo filisteu era um camarada chamado Golias. O texto inicia com uma cena para o povo de Israel terrível. 2 exércitos, e nós temos 2 gigantes. Golias de um lado. E quem é o gigante em Israel? Saul. O texto bíblico diz que do pescoço para cima, Saul se destacava de todo o povo. Ele era maior do que todo mundo. Porém, Saul está com medo, Saul está escondido, Saul não quer lutar. Naquela época, os reis saíam à batalha, eles estavam à frente do exército do seu povo. E Deus convoca o ungido do Senhor para lutar pelos seus. Mas o ungido do Senhor está escondido. Saul, que era o rei de Israel, ele não quer lutar. E vamos ver por quê. O versículo 5 a 7, o narrador ele traz detalhes vívidos sobre esse herói de guerra filisteu. Veja o que ele diz, que ele trazia na cabeça um capacete de bronze, que era um material mais poderoso e melhor do que o ferro. Ele tinha uma couraça de escamas, cujo peso era de 60 quilos. 60 quilos de material que o protegia de espadas, de flechas, de lanças. Agora ele tem caneleiras na perna que eram de bronze. A sua armadura era de bronze. Ele tinha um dardo pendurado nas costas de bronze. E a ponta da sua lança era 7 quilos de ferro. Para piorar, Golias tinha quase 3 metros de altura. Ele era invencível, indestrutível, intocável. Um gigante experimentado na batalha, ele sabia usar muito bem as suas armas. Estava com uma armadura impenetrável. E agora todos de Israel, ao ver essa cena, eles ficam paralisados diante dele. Ele era um duelista que infundia medo naquele povo. Inclusive o rei de Israel, os seus exércitos, eles estavam tremendo de medo. E durante 40 dias o gigante afronta os exércitos de Israel e ninguém teve coragem de lutar contra ele. E a voz do povo era uma voz total de fracasso, de pessimismo. E queridos, em tempos de crise, muitas vezes pensamos que os nossos inimigos são indestrutíveis. Seja uma pandemia, que parece que não vai ter fim, seja uma crise financeira que nos assola, seja uma enfermidade na família. E diante de cada batalha, os nossos olhos não devem estar nas dificuldades, mas no nosso Deus. E é isso que esse texto nos ensina, quando, a partir do verso 12, um outro personagem nos é apresentado. Agora, nós temos Davi, um dos 8 filhos de Jessé. Ele é um pequeno mensageiro, ele é um pastor, ele não tem armas, ele é ruivo, ele é jovem, ele tem apenas 17 anos, ele não tem cicatrizes no rosto, ele não tem cicatrizes de batalha, ele tem boa aparência e ele ouve os relatos sobre Golias. Mas Davi não dá ouvidos à voz de pessimismo do povo. O povo estava olhando para as circunstâncias, o povo estava olhando para o tamanho do gigante, o povo estava olhando para as dificuldades. Mas Davi não se preocupa com isso. As pessoas comentam sobre a crise. Elas muitas vezes estão derrotadas pela crise,
olham apenas para a altura dos gigantes. Mas veja o que diz Davi no verso 26, e essa é a fala de Davi. É a primeira vez que Davi fala nesse texto. E diz o texto bíblico: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A primeira vez que ele fala, e Davi não tem medo, ele teme a Deus. E Davi se coloca em risco para lutar pela glória de Deus. Ele diz, ele não está afrontando os exércitos de Israel, ele está afrontando o Deus de Israel. E confiar no Deus vivo não basta. E ele coloca Deus no centro. E é a primeira vez que a palavra Deus aparece em todo o relato de 1 Samuel 17. Davi inclui Deus na história. E por isso a história muda. Davi coloca o Senhor no centro. Pelo que Davi luta, pelo que ele está disposto a lutar, Davi está disposto a lutar pela glória de Deus. O exército de Israel estava desesperado porque viam apenas um gigante e um exército filisteu muito bem armado. Eles dominavam a técnica do ferro, eles tinham muitas armas. Israel tinha apenas a espada do rei e a espada do filho do rei. Eles são indestrutíveis, muito superiores. O povo de Israel vê as dificuldades. E 1 Samuel 16, nós temos o relato da escolha de Davi e de fato como que a diferença sobre como Deus vê e como o homem vê. E quando Samuel vai ungir Davi, o texto vai mostrando que ele passa um a um dos filhos de Jessé, desde Eliabe, o mais velho, que aparece aqui nessa história, e ele diz, certamente esse é o novo ungido do Senhor, esse o Senhor escolheu para si, e Deus diz não, porque Deus vê, não como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E aqui nós temos um homem que era segundo o coração de Deus. Deus o havia escolhido. Davi, o último filho de Jessé, desprezado ali naquele momento. Mas Davi também não olha o exterior. Davi olha para o Senhor. Davi olha para o Deus que o escolheu, o Deus que cuida dele. Contudo, diante disso, depois de falar isso, nós temos o texto bíblico mostrando que Davi, ele não tem uma vida fácil. O seu próprio irmão, o seu irmão mais velho, aquele que deveria cuidar dele, é alguém que o persegue, ele é perseguido, ele é criticado. E veja que isso vem do seu próprio irmão, alguém que estava acima dele, o seu irmão mais velho, o primogênito da casa de seu pai. Aquele que diz para ele, por que você desceu aqui, com quem deixou essas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Ele questiona as motivações de Davi. Davi estava ali, de fato, para receber notícia dos seus irmãos. Davi estava ali para cuidar dos seus irmãos. E Davi agora quer lutar para proteger o seu povo. Mas seu irmão questiona dizendo, eu sei da sua presunção e da sua maldade. E veja que essa crítica não é de agora. A resposta de Davi é, que fiz eu agora? Isso era algo constante. Isso não era algo que acontece nesse momento, mas constantemente sendo perseguido pelo seu próprio irmão, pela sua própria família. E não é a única vez nesse texto que Davi recebe críticas ou é desencorajado. Porque o próprio Saul, quando ouve da boca de Davi que ele lutaria, ele diz, você não irá lutar, porque você é moço, você é inexperiente, você não tem condições de lutar. Mas Davi não ouve as críticas a seu respeito, Davi não está preocupado em quais credenciais ele tem, Davi não está preocupado em demonstrar um currículo muito poderoso, ou experiência para que ele possa derrotar o gigante, porque a questão não é de quem ele é, mas sim de quem Deus é. E ele está disposto a lutar pela glória
de Deus. Certa feita, em uma cruzada nos Estados Unidos, os pastores se reúnem e começam a discutir sobre quem traria a mensagem naquela cruzada. E os pastores, então, um deles sugere o nome de Dwight Moody para ser o pregador. E um dos pastores ali naquela reunião, ele se revolta e diz: Dwight Moody tem um monopólio do Espírito Santo, por que sempre ele, somente ele? E um pastor sênior responde: certamente que não, mas o Espírito Santo tem o monopólio do coração de Dwight Moody. Por isso, então, ele constantemente é chamado para pregar. Deus tem o monopólio do nosso coração. Os nossos olhos, de fato, estão sobre o Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. As suas batalhas não se tratavam da sua honra, do seu nome, das suas vontades. Sua batalha se trata da glória de Deus. Pelo que nós temos lutado? Contra quem nós temos lutado? Golias é colocado no texto como um guerreiro, um herói de guerra, e Davi o chama de incircunciso filisteu. Você sabe quando o adversário tem medo do seu oponente e ali com medo do que pode acontecer com ele procura as melhores palavras? Davi não está preocupado nem um pouco. Ele não teme nem um pouco Golias. Quando nós tememos a Deus, queridos, nós não precisamos temer mais nada. Quando nós tememos o nosso Deus, nós não precisamos temer mais nada. Golias não tinha medo de Israel, mas Davi também não tinha medo de Golias, porque ele temia ao Senhor. Nós não devemos temer uma pandemia, nós não devemos temer uma crise financeira, nós não devemos temer uma enfermidade ou qualquer coisa que possa nos assolar. Nós somos chamados a temer a Deus, a colocar-nos debaixo da sua mão poderosa, e não importa o que aconteça, nós sabemos que estamos seguros, mesmo em face da morte. Deus é quem cuida de nós. E sim, é fato que nós podemos morrer, é fato que nós podemos sofrer, mas que estejamos dispostos a morrer e a sofrer pela glória de Deus. E vai valer a pena. Em primeiro lugar, então, esse texto nos ensina a lutar pela glória de Deus. Em segundo lugar, o texto continua e mostra de fato a batalha. Agora então Davi vai para a batalha. O Saul diz para Davi: você não pode lutar contra ele, você é jovem, você é fraco, você é inexperiente. E veja, lutar pela glória de Deus não necessita de títulos, de ser grande, de ser experiente, de ter muitas coisas, de ser eloquente, de saber lutar muito bem. O texto nos ensina que nós devemos lutar pela glória de Deus com as armas de Deus, porque não vem de nós a vitória. Saul coloca a sua armadura sobre Davi, e a cena era terrível, porque nós vemos um gigante de um lado horripilante, um capacete de bronze, uma couraça de 60 quilos, caneleiras de bronze, a ponta da sua lança pesava 7 quilos, ele tinha uma espada, ele tinha um escudo, só para levar as suas armas da batalha, ele tinha um escudeiro ali para carregar e ir trocando as armas para ele. E do outro lado agora, nós temos o Davi. E o Davi Saul coloca sobre ele um capacete de bronze, só que o capacete que é colocado sobre Davi não foi feito sob medida para ele, foi feito para Saul. É colocado uma couraça sobre ele, mas não foi feito sob medida para ele, foi feito para o Saul, que era grande. E ali Davi fica todo desconjuntado, ele não consegue sequer andar, diz o texto bíblico. Era como vestir uma roupa grande, só que uma armadura pesada. E aqui nós temos uma cena ao mesmo tempo terrível para Israel e aparentemente cômica, mas cômica para os filisteus, porque para Israel, esse aqui que é o nosso herói, que vai lutar por nós, que não consegue sequer andar com uma armadura. O desafiante de Golias sequer consegue andar com uma armadura. E eu me lembro, olhando para essa batalha, que em 2006, para quem gosta de futebol, nós tivemos uma batalha um pouco parecida no campeonato inglês. Um time de uma cidade com 340 mil habitantes, no início do campeonato, ele tinha o 4º elenco menos valioso do torneio. Então, esse time era candidato ao rebaixamento, era como o elenco, para
quem acompanha o Campeonato Brasileiro, era como se fosse o elenco do CSA. E era candidatíssimo a cair. O seu artilheiro tinha 29 anos na época. Com 23 anos, ele estava jogando na 7ª divisão inglesa. E um técnico que somente aos 64 anos vence o seu primeiro campeonato nacional. Um campeonato vencido pelo Leicester City, que derrotou times como Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, o Arsenal. Algo aparentemente impossível. E sabe o que era interessante? No início do campeonato, nas casas de apostas na Inglaterra, aqueles que apostassem que o Leicester seria campeão, a aposta era de 5.000 para 1. Ou seja, em caso de um apostador colocar 1 libra no título do Leicester, ele receberia 5.000 libras de retorno. E aconteceu. 23 torcedores do Leicester apostaram algumas libras no início do campeonato no seu time e ficaram milionários. E naquela época a aposta seria mais ou menos essa, entre Davi e Golias. Ninguém apostaria em Davi. Saul, ele coloca as armaduras em Davi porque ele acredita que ele só vai conseguir vencer Golias usando as mesmas armas que ele tem. E aqui nós temos a similaridade, capacete de bronze com capacete de bronze. Verso 5, Golias tem um capacete de bronze. Verso 38, é colocado um capacete de bronze sobre Davi. Ele tem uma couraça, essa couraça é colocada em Davi. A espada é colocada nas mãos de Davi. Capacete com capacete, bronze com bronze, couraça com couraça, espada com espada. Uma disputa por poder. Uma disputa onde as melhores armas venceriam. Muitas vezes hoje nós temos batalhas assim, uma ideologia de poder, obsessão por poder, e um mundo cheio de conflitos. 2 povos inimigos dizendo estar lutando em nome de Deus, ou 2 ideologias políticas lutando pelo poder, antagônicas, mas idólatras, do mesmo jeito. A fascinação por quem tem mais recursos, mais experiência, mais poder, mais títulos acadêmicos, mais importância, mais seguidores. E agora, Saul pensa assim: quem é mais poderoso? E por isso ele diz para Davi: você não pode. Mas nós, muitas vezes, nos esquecemos de uma coisa: a batalha se tratava da glória de Deus, pela reputação do Senhor. Então não se trata de recursos humanos, mas da força que vem de Deus. Às vezes a gente pinta uma caricatura de Davi nesse texto como se ele fosse um menininho, ou como se ele fosse um fraquinho. E não é fato. Se você olhar no capítulo 16, verso 18, um dos moços de Saul vai falar sobre Davi para Saul, antes dessa batalha. E ele vai dizer: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Então eles estavam procurando alguém para tocar harpa, para tirar aquele espírito mau de Saul. E aí ele vai dizer, esse filho de Jessé, ele sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Esse é o testemunho sobre quem é Davi antes da batalha. Então Davi não é um menininho, ele não é alguém despreparado para essa batalha. O texto já vai dizer que ele tem porte, que ele é homem de guerra, ele é valente. Ele matou um leão com as suas mãos, ele matou um urso com as suas mãos. Davi é bruto. Davi é um cara que tem força, que sabe lutar, experimentado, capacitado pelo Senhor. Deus o deu capacidade. Tanto é que posteriormente ele se torna o maior líder de exércitos de Israel. Ele vence todos os seus inimigos, ele expande o reino de Israel como nunca. Ele tem condições, mas Davi não se fia nisso. Ele matou um leão, ele matou um urso, mas ele reconhece que Deus é quem lhe deu a vitória. Ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele poderia dizer: rapaz, você sabe com quem está falando? É que você não me viu ainda lutar. Eu posso ser menor do que ele,
mas eu tenho condições. Ele não disse que ele tem condições. Ele não disse que ele era bom, e ele era. Mas ele não se fia nisso. Ele não confia nisso. Ele confia na força que vem do Senhor. Ele sabe que Deus era quem lutaria por ele. Verso 40, nós temos então, ele tira aquela armadura, ele toma o seu cajado, ele era pastor de ovelhas. Ele escolhe 5 pedras lisas no ribeiro. Ele põe no alforje de pastor que trazia. O texto está mostrando a batalha entre um guerreiro e um pastor. E ele pega a sua funda e vai para a batalha. Mas essas não são as verdadeiras armas de guerra. No verso 45 nós temos. A cena é incrível, porque o gigante, o capacete de bronze, a couraça, a caneleira, a lança, o escudo, a espada. E agora nós temos Davi, moço ruivo, de boa aparência, com um pedaço de pau e pedra na mão. E o filisteu diz: eu sou cachorro, para você vir com espada e com paus. Mas no verso 45 ele diz: não, essas não são as minhas armas. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Você acha que está afrontando o exército de Israel, mas você tem afrontado o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Deus entregará você nas minhas mãos. Davi estava lutando pela glória de Deus. Mas como ele lutava? Se lembrando que Deus era quem lutava por ele. Nós devemos lutar pela glória de Deus. E como lutar? Nos lembrando que Deus é quem luta por nós. Muitos lutam pelos motivos certos, mas com armas erradas. Deus de fato espera que nós lutemos pela sua glória. Sem poder, sem recursos, sem experiência, no nosso trabalho, na igreja, na faculdade, uma batalha em oração, uma batalha vencida andando de acordo com a palavra, nunca usando as mesmas armas dos inimigos. A luta por fidelidade em meio ao mundo infiel, fidelidade nas finanças, fidelidade no casamento, fidelidade na escola, sendo íntegro, não traindo, não colando, não sendo desonesto. Uma luta por firmeza em meio ao mundo volátil, firmeza nos valores, firmeza doutrinária, firmeza nas palavras, cumprir o que dizemos, não precisar de ter promessa ou falar de novo. A luta por ser luz em meio a um mundo em trevas, a proclamação do Evangelho frente ao pecado, o chamado ao arrependimento, a proclamação da glória de Deus frente ao mundo egoísta e vaidoso, apontando sempre para o Senhor Jesus Cristo. A batalha é vencida por Davi nesse texto. O gigante é derrubado. Ele vence. E muitas vezes, quando nós olhamos para esse texto, a nossa tendência é querer nos colocar no lugar de Davi. Em qual gigante nós iremos derrubar? Mas Davi, nesse texto, é ungido do Senhor que luta por nós. Ele aponta para aquele que lutou por nós. E no nosso caso, a batalha já estava perdida. Nós já éramos escravos de Satanás e do pecado. Nós não somos Davi nesse texto. Davi é um tipo de Cristo nesse texto. Só há um sentado no cavalo branco, vencedor, e não sou eu e nem você. É o Senhor Jesus Cristo. Nesse caso nós somos como o Hulk, vencidos, envergonhados, não temos força para vencer o inimigo, mas alguém lutará por nós. O Senhor Jesus Cristo. Ele é quem luta por nós e quem vence a batalha para nos libertar do maior inimigo. E o Senhor Jesus lutou por nós na cruz do Calvário, um gigante a ser derrubado. A morte e o pecado. E Cristo os derrotou.
por nós. Ele dá a sua vida por mim e por você. Ele é quem entrega a sua vida naquela cruz para que nós fôssemos salvos, libertos. E Ele não morre por nós quando nós tínhamos algo a oferecer, mas quando nós estávamos inimigos dEle, quando nós estávamos contra Ele. Ele dá a sua vida por nós para que nós pudéssemos viver. Jesus Cristo, diferentemente de Davi, Ele não luta simplesmente para nos livrar da morte, matando a morte, mas Ele morre a nossa morte. Ele mata a morte, morrendo a nossa morte. E Ele, que é o autor da vida, quando morre, Ele mata a morte. A morte vem a todos os homens por meio do pecado. Mas agora aquele que não tem pecado, que é infinito, imortal, eterno, Ele leva sobre si o nosso pecado e morre a nossa morte. Mas o puro, o santo, o imortal, quando morre, mata a morte, vence a morte no nosso lugar. Deus é quem luta por nós. Vivemos dias onde o pecado é institucionalizado, onde a corrupção está em todos os lugares, dias de maldade, de pandemia, de enfermidade, onde tudo é contra nós. Mas Deus é quem cuida de mim e de você. E nós somos convocados a lutar nessa batalha. Uma batalha que já foi vencida por Cristo na cruz, mas ainda há luta. Porque nós devemos lutar por santidade, por uma vida de santificação, por glorificar a Deus nessa vida, por honrar o nosso Senhor, lutar pela glória de Deus, nos lembrando que Deus é quem luta por nós. Quero finalizar com uma história. O Tito é historiador, ele conhece essa história. Os historiadores contam que quando os aliados na Segunda Guerra Mundial desembarcam na Normandia, em junho de 1944, isso marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, conhecido como Dia D. Contudo, mesmo depois do Dia D, houve a última contraofensiva das tropas de Hitler, chamada da Batalha das Ardenas. E uma luta sangrenta, onde muitos aliados foram mortos. A nossa conversão é como aquele Dia D. A vitória está garantida. Em Cristo somos mais que vencedores. A guerra foi vencida. Não há mais dúvidas quanto ao nosso futuro espiritual. Nós já vencemos com Cristo. Seremos salvos. Mas mesmo com a vitória já garantida, hoje ou amanhã pode começar a Batalha das Ardenas. Nós estamos em guerra. Devemos lutar contra os inimigos do povo de Deus. Devemos batalhar pela glória de Deus, honrando o Senhor, vivendo uma vida santa, glorificando ao nosso Deus, não tendo ídolos no nosso coração, não colocando ninguém no lugar do Senhor Jesus Cristo, tendo os nossos olhos nele, tendo o nosso coração voltado para Ele, não temendo nada nesse mundo, a não ser o nosso Senhor, não amando nada nesse mundo mais do que o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.